Agora vamos começar o programa então falando sobre as nossas famílias, né? A gente conversou bastante sobre essa questão do choque entre as gerações. E muitas vezes mãe e pai se sentem fragilizados, amedrontados diante de toda a jovialidade do filho. E a gente toda segunda-feira fala aqui da importância do pai e da mãe retomarem a autoridade de pai e de mãe. E que quando a gente acha que tem que ser amiguinho do filho, a gente deixa de ser pai e mãe e o filho fica órfão. Então é importante a gente lembrar que não tem diferença de idade, tem pai e mãe que precisam ser atuantes. Tem uma frase muito antiga do Sócrates que fala o seguinte dos jovens: os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos e passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedades com enfeites estranhos, apressam-se a ir à mesa e comem os acípipes, cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. É muito interessante a gente pegar um trecho desse de Sócrates falando dos jovens daquela época, porque parece que ele está falando para o jovem de hoje, do jovem de 2015, não é verdade? Parece que o jovem sempre foi desse jeitinho. Eu acho que o que tem que ser diferente é a postura do pai e da mãe. Mas a gente vai conversar com quem entende sobre esse assunto e a gente vai falar sobre ser jovem e sobre ser pai, mesmo quando a gente é um pai mais velho, um pai já lá na melhor idade, tá bom? E para isso a gente recebe uma querida psicanalista, pedagoga, Diana Dari, que já está aqui preparada para nos ajudar. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Diana. Sentar um pouquinho, então, para a gente conversar. Vamos. Incrível, né? Como há tantos anos atrás, Sócrates desenhou o jovem e ele ainda é igual. Pois é, o discurso parece que é o mesmo, né? Parece que foi ontem que falaram isso. Então é uma questão do jovem, é uma característica do jovem. É uma característica do choque de gerações. E é para isso que a gente está aqui hoje, para falar sobre essas grandes diferenças, né? Como lidar com as diferenças de gerações entre pais e filhos. O que eu percebo, e na verdade quando eu propus esse tema para a nossa produção, foi que muitas vezes o pai e a mãe mais velhos se sentem fragilizados diante do filho, como se eles não soubessem mais nada, né? Ao contrário do que de fato é, porque a pessoa mais velha ela é mais sábia, o pai muitas vezes se sente fragilizado, o filho domina, do tipo, você já não sabe, você não acompanhou, você é ultrapassado, e o pai veste essa carapuça, né? Às vezes sim. Depende muito de que geração nós estamos falando. Porque hoje em dia, Cláudia, existe geração X, Y e Z. A geração de hoje, até os 18 anos, é chamada de geração Z porque o zapping, né? Tudo é muito rápido, é muita cibernética. Então, esses jovens hoje, eles estão meio isolados do mundo. Eles se sentem meio no mundo virtual, vamos dizer assim. Então, os pais, e de modo geral os adultos, não sabem muito como lidar com essa geração de fones e muita internet, né? Então, a cada 10 anos, vemos uma grande diferença de gerações. Então, cada caso é um caso. E também existe um pouco da culpa. Pais mais idosos se preocupam muito com aquela criança, de não ter tanta energia, por exemplo. Ou de ter tido filhos muito tarde. E quando eles envelhecerem, de não ser um peso para as crianças, né? Os jovens adultos. Então, mas depende muito da família e dos conceitos. Tá, você estava falando que tem a geração X, Y e Z. Isso. Então, até 18 anos é qual geração? Z. Z. Isso. Aí, menores de 18? Geração até 18 é... até 18 é geração Z. Isso. Aí antes é X, Y, Z. Aí vem a Entendeu. Y, que é de 18 a 33 anos, mais ou menos. Que também tem muito jovem de 18 a 38 anos que está deixando o pai e mãe de cabelo em pé, né? Sim. É uma geração que parece mais tranquila, mais acomodada. Sim. Não a gente gostam percebe os tanto. jovens com dificuldade de sair de casa, casar, né? Isso. Montar seus próprios negócios. É porque eles percebem que os pais da geração anterior, né? Os pais da geração X trabalharam muito. E para quê? E já se tem estudos, inclusive mundial da felicidade, que os pais entre 40 e 50 anos, ou os adultos, são os mais infelizes. Porque eles trabalharam tanto, desenvolveram muitos trabalhos e muito tempo para ter o que eles têm e lutam ainda para pagar. Então, entre 40 e 50 anos, é uma geração que a gente chama assim, de geração meio triste,
porque há muitos conflitos. Será que valeu a pena eu trabalhar tanto? Meus filhos foram criados por televisão, por babá, eletrônica, enfim. Então, existem esses choques de gerações e essa que você acabou de mencionar, realmente fica se questionando, mas para que eu vou lutar tanto? Será que esses estudos todos e a faculdade, né, estudo superior é tão importante assim? Meus pais estão lutando tanto para pagar as coisas, então existem vários dilemas, vamos dizer assim, e questionamentos dessa geração adulta, de jovens adultos. Perfeito. Agora, quando existe essa distância, existe essa dificuldade de comunicação entre pais e filhos, é isso? Às vezes, porque depende o que os pais valorizam e se os pais têm tempo. Aí que vem uma vantagem de ter pais mais velhos, porque pais que têm filhos a partir dos 40 anos, eles têm mais um senso de identidade e de segurança. E já sabem o que é bom, o que não é, o que eles querem, não querem para a vida, e tem mais experiência para passar para esses filhos. Então a gente às vezes pensa, ter filho muito tarde é muito ruim, porque é uma geração muito distante da outra, e não necessariamente. Ele tem uma experiência de vida e para passar de ensinamento para esse filho muito grande, né? É, porque muitas vezes o que eu observo é que quando a gente tem filho mais novo, vai meio que na ordem natural das coisas, né? Eu sempre gosto de lembrar aqui no programa que filho não deve ser a ordem natural das coisas, deve ser uma escolha bem sensata, porque é uma responsabilidade grande para o resto da vida, né? Mas o jovem, às vezes, vai no embalo, né? Casou, teve filho e não parou para pensar o que é que ele queria exatamente passar para aquele filho como valores, né? Como é que ele gostaria de transformar esse bebezinho num grande cidadão. Até porque ele ainda não está, talvez, não tá 100%. formado também. Ele não tem na sua identidade, os seus conceitos muito bem estabelecidos como uma pessoa de 35 e 40. Bom, então tem duas vertentes, né? Aquela do pai que é mais velho, mais sábio, que toma posse de toda essa sabedoria, mas tem também aquele que se sente culpado porque acha que foi pai muito tarde, que vai ser um peso na vida dos filhos. Bom, a gente precisa tentar ajudar os dois lados, né? Esse aqui que já está bem resolvido, acho que já tá no caminho. Mas esse pai que está fragilizado, muitas vezes ele perde a autoridade como pai, né? Sim, por culpa. Mas os estudos recentes dos Estados Unidos mostrou que a idade ideal para esses pais que já tiveram filhos com 40 anos, se eles tivessem tido a oportunidade e circunstâncias favoráveis, a idade ideal é de 30 a 35 anos. É a idade de ser pai e ser mãe. Sim. Que legal, né, a gente ouvir isso quando é mais velho e quando tem uma distância de 30 a 35 anos para o filho. Porque a sociedade o tempo todo te falou que, puxa, você vai ser pai agora, você vai ser mãe agora, e muitas vezes você vestiu essa carapuça de que você estava velho demais para ser pai ou mãe de criança nova. Mas então a gente acaba de ouvir que não. Não. Isso é mito. É mito. E assim, Cláudia, a coisa mais importante entre pais e filhos é o amor. Então não importa muito a idade, tem os seus prós, tem os seus contras, né? Tem a ordem natural, cronológica da vida, né? Às vezes a criança questiona. Nossa, meus coleguinhas têm mães mais jovens, 10, 15 anos mais jovens do que você, mamãe. Isso significa que você vai morrer mais cedo, não é, mamãe? Então, existe também o outro lado da moeda que a criança questiona. Mas se é uma mãe saudável, alegre, que tem o espírito jovem, talvez ela seja até mais jovem mentalmente do que uma mãe de 25, 30 anos. Então o recado também é assim, olha, não importa a sua idade, seja jovem, seja alegre, tem espírito jovem, né? A gente tem que ser feliz, independente da idade, mas nem sempre é fácil e a gente sabe disso. Tem algumas mães que, ao contrário disso, entram na menopausa, estão entristecidas, perdem o pique, perdem a força de vontade para fazer as coisas, não é verdade? Eu acho que é um pouquinho complicada essa questão de pique, porque você não tem que ficar correndo com teu filho. Muitas mães se culpam, até mães jovens que estão trabalhando, elas não têm nem tempo de estar correndo atrás dos filhos, fazendo as maratonas, por motivos diferentes. Mas ser mãe não significa que você tem que estar correndo o tempo todo e tendo a mesma energia que o filho, porque não dá para comparar uma coisa com a outra. E voltando, o importante é você ter carinho, você ter paciência, dizer àquele filho que ele é desejado, que ele é bem-vindo na família, que você aprende com ele, olhar nos olhos, né? Que a gente já falou aqui no programa, a importância de você dizer ao outro através do olhar e de estar que ele é importante para você. Perfeito. A nossa equipe conversou com a Francisca Tru, que vive essa diferença de idade
entre pais e filhos na família dela. E eles souberam tirar isso de letra. A gente vai ouvir o depoimento e certeza que você vai aprender um pouco com essa história. Pode rodar. Eu me casei com 31 anos, não planejávamos ter filhos e foi realmente com o tempo, né, que vai acontecendo. 6 anos depois do casamento, eu já com 38 anos, eu tive meu primeiro filho. O segundo filho veio eu tinha 40 anos. Isso foi no ano de 1989. Então, para a época, realmente já, né, era uma maternidade assim, mais tardia, mas eles foram muito bem-vindos, os dois. Com muita tranquilidade, os médicos acompanharam, né, na 18ª semana, eles fazem um teste que é o exame do líquido amniótico, para saber exatamente a saúde da criança. Então, feliz da vida, né? Eles acompanharam muito bem, nasceram os dois com muita saúde, têm saúde até hoje. Trabalhava das 18 horas às 2 horas da manhã do dia seguinte. Então, ele chegava em casa do trabalho para cuidar das crianças e eu saía. Com isso, eu acompanhei muito a vida acadêmica deles, né? Foi bom para os dois lados, né? Para eles, porque quando você é mãe já numa idade mais avançada, você tende a ser super protetora, né? Então, eles foram muito bem cuidados. Para mim foi bom porque eu tive uma chance de ser adolescente de novo. Eu sempre acompanhei meus filhos, né? E voltei a aprender a andar de bicicleta, voltei a ir para o parque, a curtir. A mulher de hoje e a mulher daquela época, né? É só uma questão de criatividade. Você tem que abrir mão de algumas coisas para você, né, acompanhar e estar perto do seu filho. Tanto eu quanto meu marido, nós acompanhamos muito a vida da adolescência deles. Foi uma experiência incrível. E é até hoje. Bacana, né? Linda reportagem. Muito. E é inspiração pra gente. Inspiração pra você que talvez esteja aí cheia de culpa, se achando, eu sou muito mais velha, não tô acompanhando. Nada disso. Joga a culpa fora, que esse é seu inimigo número 1, viu? Com certeza. E você vê no discurso dela a amorosidade, o carinho, a vontade e a alegria, a gratidão de ter sido mãe. Inclusive, essa foi um exemplo de uma mãe que aprendeu a rejuvenescer com os filhos, né? Andar de bicicleta novamente, então foi tudo novo para ela, isso trouxe muita alegria. Então, de fato, uma mãe extremamente amorosa. Fiquei muito feliz em ver essa reportagem, ela está de parabéns. É verdade, tá mesmo. O filho faz a gente rejuvenescer, isso é fato, né? Aprendemos todos os dias com eles também, né? E a gente aprende todos os dias com eles. Agora, mesmo a gente mostrando tudo isso, talvez tenha sido tarde demais, tem mãe que está assistindo o programa agora com uma dificuldade muito grande de relacionamento e realmente com dificuldade de entender essa nova geração. Toda segunda-feira, não sei se você vai concordar, a gente fala aqui sobre amor exigente e sempre é recorrente o fato da gente checar um pouco aquilo que os nossos filhos falam em relação à mãe do outro. Porque aí para a mãe que é mais velha vem um peso muito grande. Que aí o filho fala assim, ai mãe, você é mais velha, você não entende, mas a mãe de todo mundo deixa, a mãe de todo mundo acha normal, você que não acha normal. E aí você que é mais velha, já cheia de culpa, acha mesmo que você está fazendo tudo errado e acaba perdendo a mão e perdendo o jeitinho de proteger de verdade e dar segurança para o seu filho. Isso é importante da gente salientar, né? Olha só, Cláudia, é um ponto interessante, porque eu atendo adolescentes e eles vêm muito com esse discurso. Eu não posso sair à noite, 8, 10 horas tenho que estar em casa, eu não posso ir a esses shows que terminam, né, 3, 4 horas da manhã, quando o show está começando eu já tenho que voltar. E em alguns grupos de adolescentes, tem alguns que falam, olha, pelo menos a tua mãe e teu pai sentem a sua ausência. Porque os meus, eu cheguei em casa, estão dormindo, se eu entro e saio não faz diferença nenhuma. E aí, que pai e mãe você quer ter? Um que te percebe ou não? Um que percebe, que cuida e que protege. É o que eu falei, quando a gente quer ser amigo do filho, a gente deixa de ser pai e mãe. E aí o filho fica órfão. E ninguém quer ser órfão, não é verdade? Exatamente. A gente vai fazer um intervalinho, mas eu estou conversando com a Diana Dari, que é psicanalista e pedagoga. Ela tem um site que é o sinaisdamente.com.br, tá bom? Você depois pode conferir. Eu volto já já pra gente conversar mais, Diana.
Olha aí, Nossa Vida Melhor já tá de volta aqui pela Rede Vida. A gente tá falando para todo o Brasil e levando assuntos sérios, viu? Muito gostoso entrar na sua casa sabendo que a gente pode te ajudar. Eu digo a gente, mas eu também vou ser ajudada porque eu também aprendo todo dia um pouquinho. Com assuntos relevantes, assuntos importantes. Hoje, o nosso foco aqui no programa é a família. E a gente olhar para a família é olhar para uma vida melhor, né? Porque não tem nada mais precioso que a nossa família, do que os nossos filhos. Então é hora da gente pensar um pouquinho no papel de pai e mãe, no choque entre gerações, como é que está o comportamento do seu filho e onde é que você precisa atuar. Eu estou conversando com a Diana Dari, que é uma psicanalista maravilhosa, especializada no assunto, e ela já conversou um pouquinho com a gente no primeiro bloco. E, inclusive, ressaltou aqui uma pesquisa super interessante que comprova o quanto é benéfico ser mãe, ser pai aos 35 anos. Onde você já tem mais maturidade. Não é pra gente se culpar se foi mãe e pai mais novo e não é pra gente se culpar se foi mãe e pai mais velho. Ao contrário, é pra gente olhar para esse cenário com a certeza de que também é possível construir um relacionamento saudável, seguro e protegido com os nossos filhos, tá certo? Isso aí. Agora, a gente estava falando um pouco do adolescente rebelde, daquele que muitas vezes inventa que o pai e a mãe são inadequados, né? Que os outros pais são modernos, deixam tudo e que esses pais agora que ele tem ali não são tão legais. Como é que seria a conduta correta de um pai e mãe que constantemente são colocados na parede? Cláudia, eu acho que conversar, o diálogo é extremamente importante. Perguntar o que eles acham bacana nos outros pais, por que eles acham que os pais cobram certas coisas, certas atitudes, certos valores, e ter uma conversa para ver e que esses filhos entendam que bons pais, suficientemente bons pais, querem o bem dos seus filhos. Nada de agressividade, de gritaria, porque isso não vai adiantar muita coisa. Então sentar e falar, meu filho, o que você acha que está faltando aqui? Mais tempo, mais qualidade? Inclusive tem pesquisas com crianças e adolescentes que fizeram recentemente sobre o que você gostaria mais na relação com teus pais. E por incrível que pareça, não é tempo, é conversa. Conversa de qualidade. Crianças e adolescentes também precisam ser ouvidos. E essa fase, ao mesmo tempo que ele precisa pertencer ao grupo, ele tem que se afastar para criar a própria identidade dele. Ele precisa de um tempo ficar sozinho. Então, muitos pais entram em pânico com o silêncio dos adolescentes. Mas ele não conversa comigo, ele fica trancado lá ouvindo aquela música. É necessário, é saudável, mas também precisa ter um meio termo para poder você saber como é que ele está. Uma coisa Diana, mais equilibrada. Que caminho que você nos daria para quebrar esse gelo, para quebrar essa dificuldade de comunicação, que muitas vezes é estabelecida e é difícil de ser quebrada? Olha, um dos exemplos que já falamos aqui, que foi uma reportagem maravilhosa, foi sobre refeições em família. Aproveitar esse momento maravilhoso para conversar com os filhos. Às vezes surgem oportunidades de conversas que não são tão, como é que eu vou lhe dizer, tão pré-estabelecidas. Amanhã, tal hora, vamos ter uma conversa, porque parece que é uma coisa pesada. Às vezes, num momento assim, à noite, você está deitado lá na cama com teu filho, está conversando como é que foi seu dia, e ela flui naturalmente. Então, são momentos, vamos dizer assim, mágicos e muito oportunos para trocar essas ideias, né? Aí, como pai e mãe, a gente tem que ser perspicaz e criar esses momentos, né? É um jantar, é uma pizza. Agora, chamar os filhos para sentar à mesa, essas regrinhas a gente pode e deve colocar. Então, é assim, olha, as refeições, o jantar, talvez não consiga fazer todas, talvez cada um acorde num horário, cada um almoce num horário. Hoje em dia tá essa loucura, né? Tem criança que sai da escola meio-dia e o outro filho só sai às 3 e a família acaba não se encontrando no horário do almoço, mas pode ser que seja o jantar. Chamar todo mundo para a mesa e criar essa regra. No jantar a gente senta e come junto. E talvez ali seja um momento propício para isso. Sim. Outra questão também, Cláudia, é que muitos pais ficam angustiados com a questão de que só eles sofrem esses problemas. Porque isso não é muito discutido. Então, esse programa, por exemplo, é uma grande oportunidade para os pais entenderem que todo mundo passa por dificuldade em educar os filhos, né? Quando são bebês é difícil, você perde noites, quando é mais jovem você não sabe o que é normal, o que não é. Não tem assim, um manual para os filhos, eles não vêm com bula, como a gente diz, né? Então, essas angústias são normais e a mídia ajuda muito com o seu programa para desmistificar e baixar um pouco essa ansiedade.
faz parte do processo. A grama do vizinho não é mais verde. Não é mais verde. Eu acho que tudo é progressivo, né? Eu me lembro com os meus, que agora já estão grandes, mas assim, quando eles começam a ficar monossílabos depois da escola. No começo são pequenininhos, eles entram no carro e saem contando, a tia fez isso, fez aquilo, o fulano pegou minha bala, o outro pegou minha borracha e conta e fala sem parar. Depois tem uma fase que a gente fala, e como é que foi na escola? Legal. Tudo bem. Tudo bem. E aí, alguma dica da gente estimular para que eles realmente contem coisas da escola? Bom, se ele ficar por muito tempo sem falar nada, talvez ele esteja passando por algum processo até de tristeza, mas é bastante normal isso. Ele precisa internalizar tudo o que ele viu até agora para processar e saber o que ele quer fazer com essa informação. Se ele quer continuar, por exemplo, com alguns valores e atitudes dos pais ou não. Então é um período que ele precisa internalizar, ele precisa desse silêncio. É saudável. Né? E o que acontece? A criança, ela passa por uma etapa chamada heteronomia. Hetero é o outro. Ele quer sempre estar agradando o outro. Né? Se o pai e a mãe mentem, diga que eu não estou em casa, papai e mamãe não pode mentir. Então ele começa a querer ver esse comportamento de um para o outro. E ele quer agradar. Aí vem a socionomia, que é a idade do adolescente. Ele quer viver em sociedade, quer pertencer a um grupo, uma tribo, uma banda. E aí vem a autonomia. Então, essas fases transitórias, elas precisam de um tempo de internalização. Ele precisa ter uma identidade, criar essa identidade nesses períodos de silêncio também. Nesse período em que o adolescente ele tem a necessidade de fazer parte de um grupo, de uma tribo, essa tribo, esse grupo pode ser a própria família, o contexto familiar, pai, mãe, filhos, e eles serem ali uma equipe? Não seria propriamente porque não é um grupo que ele elege. A família já está lá, já é instalada. Ele quer fazer a escolha de pertencer a uma tribo não família. É um pouco diferente nesse sentido. Mas aí o pai e a mãe podem, de repente, direcionar para que esse grupo seja um grupo saudável. Isso, né? claro. Isso é importante, claro. A gente ficar atento nesse ponto. Eu me lembrei quando eu te perguntei se tem algum caminho para a gente tirar um pouco mais dos filhos. Eu me lembro que quando os meus eram pequenininhos, que falavam assim, tá tudo bem, eu falava, não, quero 3 coisas legais que aconteceu e 3 coisas ruins que aconteceu. Então eles me falavam um pouquinho mais, assim a gente conseguia ter um diálogo. Porque essa fase é complicada pra gente, né? É difícil, porque o silêncio dá muita angústia nesse mundo, né, de tanta informação, de tanta cacofonia, vamos dizer assim, né? Então os pais muitas vezes ficam angustiados que eles não estão falando, mas é uma fase normal. Agora, gostei muito dessa maneira diferente de você fazer as 3 perguntas, porque é uma coisa que eu falo muito para os pais, não pergunta sempre a mesma coisa. Como é que foi a aula? Foi bem. A aula de todo dia é a mesma coisa, a rotina é igual, por que minha mãe pergunta sempre a mesma coisa? Então, assim, 3 coisas legais. Sei lá, de repente, como é que foi o lanche hoje? O que você fez no recreio? Né? Como é que tá aquele teu amigo? E você jogou bola hoje, jogou basquete? O que você fez? Vai mudando as perguntas também para você ter respostas diferentes, né? Porque senão aí a criança não tem mesmo o que falar, né? Falei 3 coisas legais que aconteceram, viu, gente? 3 coisas legais, eu falei rápido. A gente às vezes aqui vai falando e vai falando e sai coisa errada, né? 3 coisas legais que aconteceram, 3 coisas ruins que aconteceram, tá bom? E aí a criança vai tendo a oportunidade de responder. Agora, a gente já tá chegando no finalzinho desse nosso bate-papo, né? Pra deixar pai e mãe, independente da diferença de idade, desse choque entre gerações mais tranquilos, o que você poderia falar, Diana? Olha, todos os choques de gerações têm seus prós e contras. Tratando-se de pais mais idosos, vamos dizer assim, tem suas grandes vantagens. Normalmente você está financeiramente bem estabelecido já. Você não tem que correr atrás de uma carreira e fazer o nome, você já tem essa estabilidade. Então, você financeiramente já não tem esse grande questionamento. Segundo, você vai ter um rejuvenescimento com essa criança, como a gente viu, né? Essa família linda que recebeu essas crianças com tanta gratidão. Então você vai receber e vai ter tempo, vai curtir, vai rejuvenescer. E não significa que cronologicamente isso vai ser um problema. Até porque hoje as pessoas estão se cuidando tão bem, né? Existem tantas maneiras de você se manter jovem, fisicamente, mentalmente, tantos recursos. Então, esse choque de geração, se você souber acompanhar bem teus filhos, ter amor e paciência, que você tem normalmente na idade de uma maturidade maior, não tem problema nenhum. Nenhum. O importante é curtir com muito amor e com muita vontade de criar um grande cidadão, viu?
Muito obrigada, Eu que Diana. agradeço, Entra lá no Cláudia. site da Diana para você entender um pouco mais sobre a nossa mente, sobre as nossas possibilidades. Sinaisdamente.com.br é o site da Diana. Sinaisdamente.com.br. O telefone é 011 3742 8556. Você vai gostar. Esse é um blog que vale a pena você acompanhar para sempre ficar ligado aí no que acontece com a gente. Foi um prazer te receber. Cláudia, Até a obrigada. próxima oportunidade. Se Deus Parabéns pelo seu dia de Foi trabalhadora. Obrigada. E até a próxima, Até tá a bom? próxima, obrigada. Vou fazer um pequeno intervalo e a gente se encontra já. Sai daí.